Qual que é o melhor fundo imobiliário do setor de logística? Essa foi uma das perguntas que vocês me fizeram aqui no canal e por conta disso eu decidi trazer esse vídeo para mostrar para vocês como eu faço para analisar mais de um fundo imobiliário ao mesmo tempo e aí escolher o melhor ali dentro de alguns critérios, que eu ainda vou mostrar aqui para vocês. E se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo! Eu sou a Mari e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os principais fundos imobiliários de galpões logísticos para a gente dar uma estudadinha aí. Eu já tô aqui dentro do site do Funder Explorer, que é um site que vocês sabem que eu gosto de usar bastante. E aonde que a gente vai? A gente vem aqui em ferramentas, ranking dos FIIs, e aí aqui a gente vem em todos os setores e vamos selecionar aqui só o setor logístico, que é o que a gente vai analisar. Vamos dar uma olhada aqui em colunas, vamos colocar também só algumas coisas aqui pra gente dar uma olhadinha. Preço atual, liquidez, dividendo nos últimos 12 meses acumulado aqui, patrimônio líquido, vacância física e quantidade de ativos. Dá um clique aqui fora e já vai estar tudo arrumadinho aqui. E qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu não gosto de investir em fundos imobiliários que tenham menos de 5 imóveis. Então eu venho aqui em quantidade de ativos, dou um clique para ordenar do maior para o menor e vou selecionar aqui só aqueles que têm mais de 5 imóveis. Vou dar um Ctrl C aqui, dar um Ctrl V aqui na nossa planilha, que eu já formatei para ficar mais fácil da gente dar uma analisada. E aí o que a gente vai analisar aqui? Quantidade de imóveis. Todos têm acima de 5 imóveis. Vacância, o ideal é que esteja abaixo de 10. Todos estão abaixo de 10? Todos são abaixo de 10. Valor patrimonial. Eu não gosto de investir em fundos imobiliários que o valor patrimonial está abaixo de 300 milhões. É um critério pessoal meu, tá, gente? E aí, então, vamos lá. Temos aqui 2 fundos imobiliários abaixo de 300 mil. Então, o que eu vou fazer? Já vou colocar eles aqui em vermelho, eu já nem vou analisar eles. Inclusive esse aqui tem final B, significa que ele não é negociado diretamente na bolsa, mas em balcão. A gente tem aqui esse daqui que também tem o patrimônio abaixo de 300, então já vamos eliminar ele aqui. O dividend yield, eu não gosto de pegar aqueles que estão abaixo de 6%, porque eu acho um yield pequeno quando comparado a outros aqui. Aqui todos estão acima de 6. Número de negociações. O que é esse número de negociações? Isso daqui está relacionado à liquidez. Quanto maior o volume de negociação, significa que tem mais pessoas comprando e vendendo. Então, se você comprar o dia que você quiser vender, significa que você vai conseguir vender rápido. Se não tem liquidez, se tem um número de negociação muito pequeno, talvez você não consiga vender na hora que você quer. Então, pelo menos o mínimo no mínimo, para mim, tem que estar acima de 5 mil. Então, esse daqui também já está abaixo. Então, vamos eliminar aqui que eu já nem vou analisar ele. Esse aqui está bem próximo, mas ainda está acima. Então, vamos deixar aqui. Vamos excluir esses daqui para já ficar mais fácil da gente analisar. Agora, vamos para a terceira análise aqui. A gente tem fundos imobiliários aqui que são focados na área industrial e logística para empresas que não atuam muito no digital. Então a gente tem mais focado ali na logística de supermercados e alguns eletrodomésticos ali. E a gente tem alguns fundos imobiliários que são focados no e-commerce. O que significa esse e-commerce? As vendas online. Então se a gente pegar aqui o HGLG11, o BTGLG, o ALZR, o GGRC11 e o XPLG11, eles são focados nessa área do setor logístico e industrial. Mas se a gente pega o VILG, o BRCO, o LVBI, eles estão focados mais no e-commerce. O SDIL também, o HSLG tá misturado ali, mas também faz parte disso. Então, qual que é a minha proposta para vocês? É justamente pegar esses fundos imobiliários aqui que estão mais no logístico tradicional aqui da coisa, falar sobre eles e depois vir e falar desses outros fundos aqui em outros vídeos, porque eles têm ali uma essência um pouquinho diferente e talvez possa até fazer sentido você ter um fundo imobiliário aqui desse segmento e ter um outro fundo imobiliário aqui desse outro segmento, entendeu? Mesmo sendo de um mesmo setor. E agora qual que é a nossa próxima etapa? É analisar fundo por fundo, abrir os relatórios aqui e dar uma olhada. E como que a gente faz isso? Eu cliquei aqui na lupinha, digitei o nome daqueles fundos imobiliários, por exemplo, HGLG,
dei um clique e fomos para essa página aqui. Abri cada um em uma guia para a gente analisar aqui mais rápido. E aí, qual que é a primeira coisa que eu gosto de olhar? O P sobre VP. Se tiver igual a 1, significa que o fundo está sendo negociado no preço que ele realmente vale, somando ali os imóveis que ele tem e tal. Se estiver acima de 1, significa que ele está sendo negociado com um ágio, ou seja, acima do valor do que ele realmente vale. E abaixo de 1 significa que ele está negociado aí com desconto. O ideal é que esse valor esteja igual a 1 ou muito próximo disso. Nesse caso aqui, ele está com 15% de ágio, ou seja, o HGLG está sendo negociado acima do que ele realmente vale. O BTGLG está sendo negociado no preço que ele realmente vale, está igual a 1 aqui. O ALZR está sendo negociado com 5% de ágio, acima do que ele realmente vale. O GGRC está sendo negociado abaixo de 1 e o XPLG também está abaixo de 1. Então ele está barato aqui e isso pode indicar uma oportunidade. Já joguei esse dado aqui para a nossa planilha para a gente ir acompanhando. E agora a próxima coisa que eu quero dar uma olhada com vocês é o Dividend Yield. Como que é esse dividendo? No HGLG, se a gente pegar aqui, ó, teve meses que ele pagou bem mais do que ele realmente vem pagando. Por exemplo, ele costuma vir pagando 1,10, 1,10 e aí quando foi em junho ele pagou 3,30. Isso daqui é recorrente? Não. Isso daqui veio por conta da venda de um imóvel. Então, isso daqui é que a gente tem que ficar de olho. Nem sempre o fundo vai dar isso daqui. Às vezes a gente só olha isso daqui, ó, nos últimos 12 meses, no último ano aí, pagou mais de 9%. Tudo bem, mas teve vendas de imóvel. Se ele tivesse continuando pagando só o valor do aluguel aqui, não teria dado isso daqui. No BTGLG, quando a gente dá uma olhada aqui também, ele tem uma constância aqui. Ele pagou no último ano mais de 8%, não pagou nada tão maior assim, não teve nenhuma venda. No ALZR, a gente já tem também mais ou menos o mesmo rendimento aqui, pagou mais ou menos 7%, na verdade um pouco mais de 7%, né? O GGRC, ele tem essa constância também, pagou mais de 9%, e o XPLG pagou um pouco mais de 8%, e também tem uma constância aqui bem regular. E aí já vamos começar a fazer umas pontuações aqui. O HGLG é o mais caro, então vamos dar um cartãozinho vermelho aqui para ele. O ALZR é o que está pagando menos dividendos quando comparado com os outros, então o cartão vermelho nesse ponto aqui vai para ele. E agora vamos analisar a vacância e a questão dos imóveis. Para isso a gente vai precisar descer um pouquinho aqui e vir em documentos e comunicados aqui. Vamos abrir o último relatório de todos eles. E aí, antes da gente ir para o relatório, vamos dar uma olhadinha nessa vacância. O HGLG, ele tem sempre uma vacância. A vacância física aqui é esse azulzinho mais escuro. Atualmente está em 6,9%. No caso do BTGLG, não tem vacância. Do ALZR também não tem vacância. Do GGRC também não tem vacância. E do XPLG tem uma vacância aí de 8,8%. E também é uma vacância que vem persistindo aí ao longo do tempo. Então, dessa vez, o nosso cartão vermelho vai para o XPLG, porque ele tem uma vacância maior de todos aqui. E agora vamos para a questão dos imóveis e inquilinos. No relatório aqui do HGLG, a gente consegue descer aqui até o final e ver aqui, por exemplo, algumas reformas de expansão que eles estão fazendo. E aí, se a gente desce aqui, ó, a gente consegue ver a qualidade do imóvel. O ponto do HGLG é que ele tem imóveis bem localizados, tá? Uma estrutura bem interessante, de ótima qualidade, porém são imóveis antigos. A gente tem alguns aqui mais novos, mas se a gente dá uma olhadinha aqui, ó, a gente tem bastante imóveis antigos. Então é um ponto de atenção. No BTLG, a gente já tem aqui, ó, imóveis mais novos, tá? Também bem localizados. Eu tô falando aqui bem localizados, mas se vocês quiserem é só dar uma olhadinha aqui aonde que fica cada um deles, tá? Tem aqui no relatório também. No caso do ALZR é a mesma coisa, tem alguns imóveis mais estruturados, só que tem alguns imóveis mais antigos também. Aqui a gente tem outros prédios, enfim, tem bastante coisa aqui. Porém, qual que é a questão do ALZR? Ele tem muitos prédios de
lajes corporativas. Então ele não é específico só de logístico e de logística industrial. Quando a gente vem aqui para o GGRC, a gente já tem imóveis também bem localizados, bem estruturados. Aqui está mostrando algumas recepções de cada um deles. E agora vamos pegar aqui, ó. Aqui já mostra a imagem de cada um deles, da onde que eles estão localizados, como que é a área, se dá para expandir, se não dá, quanto que está sendo cobrado ali. Aqui ele mostra tudo isso daqui. Também são imóveis bem localizados e bem estruturados, em pontos estratégicos ali. No caso do XPLG, vamos dar uma aumentada aqui para a gente enxergar melhor, né? Temos imóveis aqui bem localizados também, alguns aparentemente em construção, aqui tá mostrando que tá terminando ainda. Todos eles têm imóveis de qualidade, porém o ALZR tem essa questão de ter imóveis que não são específicos de logística, então o cartão vermelho vai para ele. Eu ficaria com um ponto de atenção aqui também no HGLG por conta desses imóveis mais antigos, porque isso no futuro vai gerar uma reforma e reforma gasta, então é um ponto de atenção também. Mas o ALZR, como ele é um fundo que não está especificamente no setor de logística e a gente está querendo foco nisso, é um ponto de atenção maior. E agora vamos para a concentração de inquilinos e receita. Quando a gente olha aqui no HGLG, a gente tem aqui que 19% vem da Vinhedo e 16% aqui vem de 7 outros inquilinos da receita dele. Do BTGLG, a gente tem que 19% do valor patrimonial aqui tá nesse imóvel. Qual que é o problema aqui? O BTGLG, ele não fala quem são os inquilinos dele, teria que puxar em outros relatórios. Ele só dá aqui por setor, ó, 36% no setor logístico, 20% no setor de desenvolvimento, 12% no e-commerce, 6% no varejo. Mas eu não consegui achar aqui quem são os inquilinos. Então é um ponto negativo do relatório aqui do BTLG. No caso do ALZR, a gente tem aqui uma receita concentrada de 22% no Clareante, se eu não me engano, acho que é esse o nome da empresa, mas a gente está bem diversificado. A gente tem aqui ainda a Balduco, a gente tem a DASA, a gente tem a própria Globo, que deu todo aquele BO lá no Vino 11. Inclusive, se você não tá sabendo desse BO, eu vou deixar vídeo no final para vocês darem uma olhadinha depois. E aqui é o que eu tava falando para vocês, ó, aluguel por classe de imóveis. No LZR, eles têm aqui 55% da receita vindo de lajes corporativas, ou seja, de galpões logísticos mesmo é só 19%. No GGRC, se a gente pegar a receita aqui por inquilino, no último semestre 16% está concentrado na Ambev, porém a gente tem ainda vários outros inquilinos. A gente tem aqui um total de 20 inquilinos, entre eles a Ambev, a Lojas Americanas, a própria Suzano, que é uma empresa que também é listada lá na Bolsa de Valores, a Lojas Americanas também, a Santa Cruz. A gente tem vários tipos de inquilinos aqui e são bem diversificados. No caso do XPLG, a gente tem aqui que 14% da receita vem de via varejo, mas a gente tem outros aqui inquilinos. Esse 37% de outros aqui, ele dá um relatório com quem são esses outros. E aí ele dá aqui o percentual, o tipo de contrato, tudo detalhadinho. A gente pode ver que a gente não tem uma concentração muito grande de inquilinos, tá? Mas a gente tem uma concentração de receita um pouquinho maior. A gente tem 19% no HGLG, 19% no BTLG, 22% aqui no ALZR. Então, assim, é um ponto de atenção. Mari, e agora? Como é que a gente faz para separar isso daqui e escolher só um? Primeiro que eu vou selecionar aqui o ALZR. Eu gosto de fundos imobiliários específicos de cada setor. Se eu tô pegando um fundo imobiliário que pega um pouco de cada coisa, não é um setor específico. Então, para mim, o ALZR, ele tá mais para um fundo híbrido, que tem vários setores dentro dele, do que um fundo específico de logística. O XPLG, ele tem uma vacância aqui que tá um pouco alta, tá próximo de 10, eu acho isso um pouco alto. É um ótimo fundo? É um ótimo fundo, só que tem essa vacância. Então, se é pra gente escolher só um, vamos colocar aqui algum critério pra gente analisar. O HGLG, ele tem aqui uma vacância também, concentração de receita. Então, vamos colocar aqui um pouquinho, um ponto de atenção aqui.
Se a gente ficou aqui então com BTLG e GGRC. Por que eu prefiro o GGRC? Porque ele está abaixo do valor patrimonial, isso pode ser uma oportunidade ao longo do tempo, e ele tem uma concentração de receita aqui por inquilino menor. E também tem um yield um pouquinho maior. Então, no final das contas, o nosso fundo aqui, que a gente ficou no final, é o GGRC. Significa que os outros são ruins? Pelo contrário, são fundos excelentes. Mas, quando a gente tem critérios, a gente pode utilizar isso para escolher apenas um. Entendeu? Deixa aqui nos comentários qual deles que você prefere, se você já investe em algum deles. E eu espero você no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!